No capítulo 22 de Gênesis, Deus ele prova a fé de Abraão. Deus já havia provado a fé de Abraão outras vezes. Também quando ele chamou Abraão para sair da casa do pai dele. Isso Deus ele provou também a fé dele, porque para a pessoa sair assim sem saber para onde ia, é necessário fé. Mas quando Abraão já estava bem velhinho mesmo, Deus provou ele mais uma vez, dizendo para ele: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Bom, eu queria falar com isso a seguinte coisa, meus irmãos, que por mais tempo que passe na sua vida, sempre esteja pronto para dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Porque no decorrer dessa caminhada, às vezes você se sente cansaço, às vezes você fica triste, às vezes você fica alegre, tem momentos de alegria, mas Abraão, ele já tinha conquistado tudo. A Bíblia fala que ele ele estava abençoado em tudo, em todas as áreas da vida dele. Mas Abraão ele é um exemplo de um homem submisso a Deus. Ainda que Abraão ele tinha dinheiro, poder, rebanhos, servos, filho que Deus prometeu, ele conquistou tudo que Deus deu para ele. Mas o que ele tinha de mais precioso na vida dele era o poder de se submeter a Deus e estar sempre pronto a dizer: eis-me aqui. Isso é uma coisa, irmãos, que a gente sempre tem que ter na nossa vida. Você pode ter 10 anos de evangélico, 20 anos, 50 anos. Você sempre tem que estar pronto para dizer para Deus, quando Ele te chamar no seu nome, dizer: eis-me aqui. Porque muitas vezes quando Deus ele chama a gente, é porque Ele vai nos pedir algo. E a gente tem que estar pronto para fazer aquilo que Ele quer. Então não importa o tempo que você tem com o Senhor, você sempre tem que estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Abraão já estava com talvez mais de 140 anos, eu acho. Mais de 140 anos de idade. E Deus ele fala com ele e ele diz: Senhor, eis-me aqui. Deus ele fala: eu quero o seu filho Isaque em sacrifício, em holocausto. E Abraão, ele atendeu a voz de Deus, ele obedeceu. E ele foi cumprir aquilo que Deus havia pedido para ele. Mas você note que Deus ele nunca quer a desgraça de ninguém, percebe-se? Então por isso também você precisa saber quando é Deus falando com você ou quando é o homem. Porque se for algo para prejudicar a sua vida, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes pode ser que não seja Deus, mas você tem que estar sensível à voz de Deus. E quando Abraão ele escuta a voz de Deus e ele vai, no momento que ele vai sacrificar o seu filho, porque ele era obediente a Deus. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus no capítulo 11 vai dizer que Abraão ele acreditava que antes de Deus preparar o cordeiro, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então ele foi e fez, mas sempre acreditando no bem do Senhor na vida dele. Mas Deus ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. No capítulo 22, no versículo 12, ele diz assim, ó: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele só tinha um filho. E Deus pediu. E ele deu. E Deus ele disse para ele: não estendas a mão contra o moço, porque agora eu sei que temes a Deus. Meus irmãos, isso que eu digo para vocês é por experiências próprias. Porque o tempo vai passando. E muitas vezes a gente pode se enganar achando que estamos muito maduros na fé. Às vezes você já tem tudo que Deus te prometeu.
você conseguiu, o seu casamento, seus filhos nasceram saudáveis, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem uma vida abençoada. E às vezes, irmãos, quando Deus fala com a gente, é para ver se a gente ainda continua sujeito a Ele, submisso a Ele. Então, algo valiosíssimo que você tem na sua vida é o que você tinha quando você começou na fé. Tudo que você via na Bíblia escrito, tudo que você via sendo pregado e você conferia na Bíblia, você falava, Deus quer isso de mim. Você ia e fazia, porque você estava dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, eu faço. Mas não deixe que o tempo, não deixe que as riquezas, não deixe que as pessoas venham tirar de você o seu primeiro amor. Não deixe que as pessoas venham tirar de você o poder de dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Sempre esteja pronto para dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor. Talvez hoje você deve estar num nível maior do que quando você começou na fé. Você deve estar com uma vida financeira melhor, com maiores patrimônios, com coisas grandes na sua vida. Mas esse vídeo é para você. Sempre diga, Senhor, eis-me aqui. Sempre esteja submisso à voz de Deus e aos seus mandamentos. Nunca fuja dessa palavra aqui, ó. Quando eu digo que Deus ele chama a gente para falar com a gente, para pedir algo, eu estou dizendo da Bíblia. Porque muitas vezes Deus ele fala com a gente na Bíblia, nos pedindo coisas que a gente já sabia, mas esquecemos. Perdão ao próximo, honrar pai e mãe, não defraudar, não ser injusto, ser honesto. Essas coisas Deus pede para a gente todo dia aqui, meus irmãos. E esteja sempre prontos para poder dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me submeto às tuas palavras. Então, assim, fazendo assim, nós vamos garantir que nós vamos ter uma aliança permanente com Deus. Porque Deus ele diz para Abraão, olha lá, e no versículo 15 diz, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei. Olha, aqui Deus dizendo, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque não me negaste o teu filho, teu único filho, eu verdadeiramente te abençoarei. Olha lá, e engrandecerei o seu nome, te multiplicarei a tua semente, olha, e tua semente possuirá a terra dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meus irmãos, todas as vezes que a gente se submete a Deus, às suas vontades, nós reforçamos a aliança que temos com Ele. E Ele, por sua vez, nos abençoa e nos engrandece, nos multiplica cada vez mais, porque nós temos aliança com Ele. Então nunca se esqueça, quando Deus falar com você, diga, Senhor, eis-me aqui. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.